foi lá na semana 4 que falaram pra mim. Aí, Agora tá Sim. gravando. É, gente, mas a gravação é para vocês mesmos, né? Para vocês sim. poderem acessar quando quiserem e tal. Bom, então bom dia aí a todos que estão aqui Bom presentes na dia, bom aula. dia. Então, Helena, Neuri, Ana Carolina, Rodrigo Maciel e a Laura que entrou aqui. Tem dois Adrianos, porque um sou eu aqui no celular e o outro no computador, que é o meu backup. Se alguma coisa der errado com o celular, eu consigo acessar pelo computador e vice-versa, isso não afeta a aula e tal. E é também melhor para eu conversar no chat com vocês, deixar alguma coisa registrada. Então vamos. Rapidinho, só Pode uma falar, pergunta. Assim, o pode. fórum era para entregar até ontem ou é hoje? Porque eu já entreguei, Eu só para tirar estendi, eu, uma. es- Ah, eu estendi até domingo, porque o pessoal da outra disciplina que eu dou hum. falou que estava com problema de acessar o fórum, e aí eu resolvi o problema, que era uma configuração no Ava nova lá que não tinha, e tem que. É um negócio que está ticado e você tem que desticar. Isso, é, cada um tá de um jeito, sabia, Adriano? Cada É, professor é até estranho. Sei então, lá. porque o CAD virtual mudou, assim, acho que eles fizeram algumas melhorias, mas uma, não fizeram Cê- nenhuma hum, atualização para gente, assim, específica sobre isso. Então a gente está cê- fazendo e está descobrindo hum, agora. Então, o tá, que que eu então tá. fiz? Eu destiquei para todo mundo, mas isso foi na Hum, quarta-feira que o pessoal percebeu o problema. Quarta-feira só. Tava hum, lá desde segunda, desde domingo, eu acho. hum. E aí eu acabei estendendo até domingo, dessa vez para não prejudicar vocês, entendeu? Só Então por. pode responder por hora, por essa Hum. semana. Então vocês podem responder, para quem não respondeu, tem até domingo para responder. Eu fico assim, meio assim, apreensiva no sentido de saber se você recebeu ou não, porque eu me enviei. É, você tem como confirmar se você recebeu, de quem você já recebeu nossa turma aí? Não? Ah, pro final da aula eu posso fazer Você isso. faz esse favor, Adriano, que às vezes eu tiro até foto do que, tipo assim, tipo, enviei, entendeu? Aí, se qualquer dúvida, eu falei, não, tem aqui um print que eu enviei. Porque eu fico com dúvida com esse negócio desse SEAD aí, com relação a esse sistema deles, às vezes falha, sabe? Eu tenho receio, é por Uhum. isso só. Se você puder confirmar no final da aula, eu agradeço. Muito obrigada, pode começar. Porque Você antes me... mandava um Valeu. e-mail, né? Agora não manda nenhum e-mail, professor, mais. É, Antes mandava um então, e-mail com tá informação pra esquisito gente. aí, mas eu acho que vocês podem, se perceberem que é uma coisa assim que gerou. A gente pode tentar resolver, mas se gerar muita é que é uma vez por. É uma vez, desliga, coloca no mudo esse negócio aí, Rodrigo. Por favor, faça essa gentileza para nós. Sim. Mas se isso gerar muito problema, ou se vocês se sentirem prejudicados, eu não sei, eu não lembro quem que é a representante de vocês, mas mandei Larissa, um e-mail para o mas CEAD virtual. Então, se isso gerar algum problema, alguém se sentir prejudicado, sei lá, por qualquer coisa que fugiu aí do combinado com o Gustavo lá no começo, então que a Larissa, como representante, mande um e-mail para o Gustavo e para o SEAD virtual. Mas assim, o que dá para fazer é isso, né? Então, eu fiz o fórum nos moldes do semestre passado, só que tinha algumas coisas que são diferentes. Então, eu achei que era o suficiente fazer como no semestre passado. Aí, quando alguém ensinou, o professor não está disponível, eu entrei, fiquei estudando, vendo, aí tinha um negócio lá, meio um lugar meio escondido, aí você tinha que. Então, e não fui só eu, muitos professores tiveram problema com isso, assim, nos nossos grupos, a gente percebeu que realmente existiu esse problema. Agora, eu acho que não vai prejudicar vocês. Tá até domingo disponível. Então, tem 2 dias aí de lambuja para vocês, para vocês responderem a pergunta que já está começando lá há 4 meses, há quatro semanas, né? Mais tranquilo, tá? E aí eu vejo aqui, mas eu acho que deu tudo certo, viu, Helena? Acho que não vai ah, que prejudicar ninguém, tá, não. Mas eu dou um alô aqui, tá, eu entro e falo para vocês. tá ok. Sua internet não tá legal, viu, professor? Professor, Hum, é só comigo? Será que a não sei, internet. Helena,
pouquinho agitada hoje. Acho que é com você, Helena. Já briguei com meu marido, já briguei com o cachorro, já com todo mundo. É, não, acho que é só com você aí. Pra mim tô vendo todo mundo aqui. Dá um alô pra mim aí, Rodrigo, a Oi, tá tudo Carolina. certo aqui. É, Tá na minha então, mesa, Você tava é, travando pra mim também. Ele também tava Ah, travando é. pra mim. A imagem dele tá saindo do. Não é assim? Meio congelando, assim. Isso, então tá vendo? Muito obrigada, pessoais. tá. Então vamos lá, gente. A gente está bem atrasado já, só que realmente, como a gente combinou, eu não vou ultrapassar 10h15 da manhã. Então, peço que todos estejam 8h30 cravado, pensando que vocês têm 15 minutos para atrasar. Pensem assim, a aula começa às 8h15. Vocês têm 15 minutos para atrasar. Se fosse na faculdade, começaria às 8. Vocês têm 15 minutos para atrasar. Então, cheguem atrasados às 8h30. Cheguem pontualmente atrasados. E aí a gente vai ser feliz passando todo o conteúdo que a gente precisa e podendo discutir e tirar a dúvida de vocês. O risco é eu passar o conteúdo e vocês saírem com dúvida e chegar às 10h15 e falar, galera, valeu, fui, um abraço para vocês, e isso prejudicar vocês, entendeu? Claro que vocês têm o vídeo para rever, 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 mas é diferente da gente interagir e construir a aula juntos. Então, semana que vem, por favor, estejam pontualmente aqui às 8h30, conforme vocês combinaram também, todo mundo adulto. Então, vamos lá. Bom, a gente parou, a gente tem que continuar de onde a gente parou, né? Em termos de. E se minha câmera aqui falhar, sei lá, tolerem, porque a internet isso pode acontecer. Agora, se o meu áudio falhar, aí vocês precisam me sinalizar, porque, né, vocês precisam ouvir o que eu estou dizendo, para vocês poderem interagir. Então, até onde que nós fomos? Para a gente fazer um apanhado, para não perder a visão do todo. Bom, a gente apresentou o plano de aula, né, a ideia, as avaliações, o modo de avaliação, os fóruns, o trabalho foi enviado, também já está disponível lá no AVA para download. Se vocês tiverem dúvidas no final da aula, antes das 10h15, a gente tira essas dúvidas, senão depois só por e-mail. E em que momento que nós estamos depois disso, né? Depois dessas burocracias? A gente começou a falar sobre essa tal dessa fenomenologia. E a gente precisa fazer um resgate da história. A gente precisou fazer esse resgate da história, não só da fenomenologia, mas tudo que cercava, ou seja, a história do espírito de uma época quando surge a fenomenologia. E aí a gente resgatou um pouco do século XIX, onde também vão surgir a psicanálise, onde a psicologia como disciplina científica surge, Wundt, Laboratório de Leipzig, em 1874. Sempre confundo se é 1874 ou 76, não importa. Foi ali, naquele trecho ali de história. Na Alemanha, e aquele eixo ali, né, Áustria, Alemanha, é muito importante para a gente falar do surgimento da ciência aos moldes do século XIX e o que viria a ser a ciência no século XX, principalmente quando a gente fala do que viriam a ser as ciências humanas, né? Só que o espírito da época, daquela época, é o espírito, o Zeitgeist, do, a maneira como as pessoas pensavam ao pensar a ciência, era baseado pelo menos em dois aspectos: a experimentação e o determinismo. E de onde vem isso? De uma epistemologia, uma filosofia da ciência chamada positivismo, que teve aí como seu pai o sociólogo Auguste Comte, que é francês e que influenciou muito o pensamento do século XIX, não só na Europa, mas ultrapassando ali as fronteiras geográficas e chegando, por exemplo, ao Brasil
quando a gente fala da nossa república, quando a gente fala da ideia que se tinha de como deve ser uma sociedade. Então, o cara era sociólogo e falava dessa característica científica. E por que a gente está falando disso? Porque isso reverbera até hoje, né? Continua fazendo efeito, né? Na ciência, a forma de se fazer ciência tem forte influência de um pensamento, de um fazer positivista. E tudo que parece ter surgido no século XIX, de alguma maneira, ou por concordar ou por discordar, né? Seja tendo sido influenciado ou tendo se colocado contra essa influência, dialogou de alguma maneira, né? Pelo menos falando do conhecimento feito na Europa, teve essa forma de alguma relação, né? Quando a gente tem um espírito da época muito preponderante, a gente não é difícil não dialogar com isso de alguma maneira, entende? A gente pode pensar o espírito da época como moda, o espírito da época como nas artes, né? E falando desse espírito da época da ciência, também era muito espírito da época daquela sociedade, que era uma sociedade que no século XIX na Europa começava já a ter os grandes centros, já começava um processo na segunda metade do século XIX de industrialização, então as cidades começavam a ficar superlotadas, começava a se ter problemas que no Brasil nós tivemos na primeira metade do século XX com o saneamento básico, a necessidade do controle de epidemias, pensar a urbanidade, né, ou seja, a urbis, a cidade, e como é que ela se estrutura. Então, o pensamento que já existia a respeito da ciência, que se mostrou muito poderosa para controlar. Perdão, rinite. O tempo mudou. Não é Covid, é rinite. Saúde. Amém. Glórias. Amém. E aí, o que acontece? A ciência, as ciências naturais e biológicas já tinham começado a dar explicações sobre a natureza, sobre o universo, sobre a forma como o mundo funciona, como o cosmo é organizado, até onde se conseguia chegar a esse conhecimento. Dois exemplos são a física newtoniana, Isaac Newton, que começou pelos seus experimentos. A gente pode começar antes, né? Galileu Galilei, Francis Bacon, aí a gente chega tem Copérnico, a gente vai ter o Isaac Newton, mas a gente começa em algum momento nesse ápice, ainda no século XVIII, alguém que conseguiu definir as bases ali para um começo de um controle sobre as teorias da física. Isso faz com que as ciências aplicadas, como a engenharia, elas sejam mais otimizadas, elas consigam ser mais eficazes e mais eficientes. Quando a gente fala de outra ciência, que é a ciência natural, a biologia, a gente pode pensar no Charles Darwin, né, que vai pensar sobre a evolução das espécies. E como isso dá uma noção de controle para o ser humano, para que ele possa entender o universo ao seu redor, para que ele possa ter algum controle. Esse pensamento foi muito sedutor para as pessoas, esse pensamento ainda é muito sedutor no século XXI, que é que você possa ter controle sobre as coisas, que você possa mensurá-las, a importância da matemática, então, como a base de todas as ciências, eu consigo mensurar, eu consigo contar, consigo dividir, consigo trabalhar com conjuntos, consigo fracionar, eu consigo manipular essas coisas da realidade e, controlando, eu posso melhorá-las. Então, tudo que pode ser controlado pode ser melhorado. Tudo que pode ser mensurado, por ser controlado, pode ser melhorado. Então, essa máxima, que depois vai entrar na ideia
de Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, enfim, no século XX, pensando nas empresas, nas indústrias, esse pensamento é um pensamento, na verdade, de origem muito positivista. E isso veio a calhar para um monte de gente que estava procurando uma solução que não dependesse do gênio, da subjetividade de algum filósofo ou da eloquência de algum teólogo. Então, não queriam depender do pensamento de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, de Descartes, de Nietzsche, de nenhum pensador mais. Queria-se fazer um conhecimento que pudesse ser comprovado, que pudesse ser observado de maneira direta. E por isso a importância da experimentação, como o primeiro pilar aí do espírito da época. Então, experimentação. Fazemos experimentos para quê? Medir, para controlar de maneira neutra, né? Eliminando todo tipo de subjetividade, deixa a subjetividade para a filosofia, para a teologia. Na ciência não temos subjetividade, nós temos objetividade, porque a ênfase está no objeto. Quanto mais neutro e afastado estivermos do objeto, mais científica será a nossa observação, mais científico será o nosso método. E aí fazemos um caminho por meio dessa experimentação, que se de preferência tem que ser em um laboratório, porque no laboratório você vai ter mais controle ainda das variáveis, né, do que pode ou não interferir e controlar. E achando a variável de controle, aquilo que faz o objeto mudar ou ser como ele é, eu consigo então determinar esse objeto, dizer por que ele foi assim, como ele chegou a ser assim. Então eu posso controlar não só o objeto, mas controlar as condições para que aquele objeto seja assim. Esse objeto pode ser uma pedra, pode ser um animal, pode ser a construção de um edifício, pode ser uma doença biológica. O objeto desde que ele seja um objeto observável, um objeto positivo, ou seja, um objeto que pode ser observado de maneira direta, não porque alguém disse, porque passou pelo pensamento de alguém, não, objetos que podem ser observados. E é isso que a gente dá o nome de fato. E o fato é o paradigma da ciência. Já viu aquela frase? Já ouviu, Rodrigo, Ítala? Bom dia, querida. Você já viram aquela frase que diz Bom contra dia, professor. fatos... Bom dia. Contra fatos não existem argumentos? Já ouviram essa, né? Sim, Geralmente Já. a gente fala essas frases nas brigas de casal, né? Com o companheiro, com a companheira, a gente fala, não, porque isso aqui... Contra fatos não existe argumento, Abelardo. Né? Aí a novela mexicana, né? Dá aquela musiquinha assim, né? E então a gente usa isso até no senso comum, né? Que os fatos quebram qualquer argumento, né? E é isso que o positivismo é. Ele é uma ênfase no fato, é uma ênfase no objeto direto. Isso a gente viu que vai influenciar a forma de fazer ciência humana, a ciência sobre o ser humano. Dá para dizer sim que esse pensamento positivista. Adriano, Oi, querida. Bom dia, fala, querida. bom dia. O positivismo, antes dessa sua explicação, eu achava que era outra coisa. Eu achava Uhum. que era o contrário do controle. Não, imagina. Sabe, assim, o positivismo, assim, não é essa coisa do controlar, não é, que se dava antes dentro das indústrias. E aí agora, eu entendo porque partes da fenomenologia, ou parte de muita gente, assim, que estuda psicologia, vai de contra o positivismo. E eu não entendia. Uhum. Somente Sim. agora que eu estou passando a entender com essa explicação. Não, muito bom, Tatá, porque eu acho que isso é legal que vocês consigam ampliar a compreensão de vocês sobre tudo, assim. Quando a gente entende melhor a história, né, de maneira que entender o contexto das coisas e começar a entender o que era mais importante naquela época, tá? O que estava pegando numa determinada época e contextualizar com as outras coisas que surgiram,
é interessante que a gente começa a compreender mais um pouco sobre a nossa realidade hoje. Que é isso que você falou, poxa, mas não entendo muito por que que as pessoas são contra o positivismo, né? Positivismo, né? Tô zoando agora, né? Positivismo, positivo, galera. Pô, né? Se fosse negativismo, mas é o positivismo. Só que positivismo quer dizer outra coisa. A gente não pode confundir, por exemplo, com a psicologia positiva. Psicologia positiva, que é uma abordagem das tantas que existem da psicologia, ela vai surgir no final da década de 80, começo da década de 90 do século 20, ou seja, há 30, 32 anos atrás, e ela surge com uma outra ideia que não é essa ideia do positivo do século XIX, é o positivo no sentido daquilo que leva ao bem-estar, daquilo que é saudável, daquilo que eleva a qualidade de vida. Então, a psicologia positiva, ela se pretende, por exemplo, a estudar os aspectos saudáveis, adaptativos, que geram bem-estar do ser humano. É assim que começa a psicologia positiva. Como uma, meio que a psicologia positiva, ela é um cruzamento da abordagem do Carl Rogers, que a gente vai ver, com a psicologia da teoria cognitiva comportamental. Então, psicologia positiva tem um pouco de humanismo, um humanismo que passa pelo Rogers, e depois da década de 50 do século 20, né? E também na década de 70, que teve o boom, né? A revolução cognitivista nos Estados Unidos, década de 60, na verdade, né? 70 ela se consolidou. Então, na década de 90, começam a surgir, não só nos Estados Unidos, mas no leste europeu também, essa ideia de uma psicologia positiva, que não está interessada em estudar as psicopatologias, que são os aspectos negativos, adoecedores, né? Que geram sofrimento, mas sim nos aspectos positivos. Então, resiliência começa a se tornar uma palavra da moda, isso tem muito a ver com a onda da psicologia positiva. Então, por que estou falando disso agora? Tem a ver com a aula? Não, é porque a gente vai construindo junto, então passa a ter a ver com a aula. Positivo pode ser dois sentidos totalmente diferentes. Positivo pode ser a coisa observada, que pode ser mensurada, controlada, então melhorada, de Augusto Comte, e que influenciou as ciências, sobretudo as ciências humanas, na segunda metade do século XIX e até hoje. Embora tenham contrapontos, né, como a fenomenologia, um contraponto absurdo, assim, de tão assim, não é que ela é diferente, ela vai contra o positivismo de maneira muito contundente, né? Na base do que sustenta o positivismo. E tem outra coisa que é a psicologia positiva, que é tipo quase mais de 100 anos depois, que tem a ver com outro momento da cultura, né? Que é falar sobre positivo, assim, mas meu, a psicologia está estudando só psicopatologia, só como as pessoas adoecem. E como é que a gente se torna saudável, então? Como é que a gente se torna de bem com a vida? Como é que a gente vai ficar bem com tudo o que acontece? Quais são os nossos aspectos positivos, no sentido de adaptativos, que podem ser potencializados? Então, a gente passa a ter ali a psicologia positiva através de alguns pesquisadores dentro da universidade, que começam a pesquisar e se torna, então, um corpo teórico que passa a ser uma abordagem muito forte, inclusive nos Estados Unidos, principalmente na década de 90, 2000, né? Agora, 2021, não sei como tá, mas até uns 10 anos atrás ela era bastante forte. No Brasil ela também é, principalmente quando a gente fala das organizações, da psicologia organizacional, ela tem uma influência bem forte, assim. Tem a ver com o espírito da nossa época, né, que é difícil de ler ainda, claramente, mas mais para frente a gente vai conseguir ler. Legal, fecha parênteses aqui. Né? Então é isso, o positivismo envolve controle. Controle das variáveis, controle do ambiente, controle das condições, controle principalmente do objeto,
para que eu possa, ao experimentá-lo, fazendo experimentação científica, né, manipulando, analisando, olhando, anotando, essa observação direta me leva a controlar esse objeto. Isso a gente viu que influenciou fortemente abordagens que não são um positivismo raiz, né? Assim, o que é um exemplo de uma abordagem positivista raiz? Não positivismo Nutella, né? Mas um positivismo assim que na sua origem, raiz nesse sentido, que na sua origem está todo lá, com outras, né? Com melhorias, com determinados cuidados que antes que não existiam na época de Augusto Comte, que é, por exemplo, a abordagem da análise do comportamento, o behaviorismo. Então, a ênfase no comportamento observável, a filosofia, né, da ciência, que é o behaviorismo, ele parte de uma influência fortíssima do positivismo. Então, se quiserem pensar, poxa, existem abordagens que são positivistas na psicologia? Existem. A análise experimental do comportamento, o behaviorismo, dá para se dizer que é uma abordagem positivista. Ou seja, a gente parte do comportamento observável, porque esse comportamento é que a gente pode entender as variáveis de controle, o que são variáveis intervenientes, né? Entender o reforço positivo, o reforço negativo, a relação funcional, né? Entre comportamento e resposta do ambiente, né? Onde há modificação de ambos. Então, tudo isso podendo ser observado com neutralidade e fazendo a experimentação, de preferência num laboratório, para a gente controlar o ambiente, então a gente vai ter uma abordagem bastante positivista, tá? Alguém discorda ou quer fazer algum comentário sobre isso até agora? Não? Sim? Alguma pergunta, observações? Adriano, eu acho que, assim, então eu vou falar por mim, dentro da minha visão. A psicologia ficou muito tempo dentro desse parâmetro do positivismo, dentro dos laboratórios, fazendo muito, né? Então, vou te dar um exemplo, assim. Antes, quando a pessoa tinha um processo psicológico extremamente forte, uma cisão psíquica, isso e aquilo, como eles não sabiam o que eram, a igreja taxava, exorcismo é espírito mau, é o demônio, sei lá como que eles falavam. E aí, choque elétrico, aí o que eles faziam? Levavam para dentro do laboratório para tentar controlar isso que eles também desconheciam. Então, tem gente que relata, até hoje, que viu ou avô, bisavô, tataravô levando choque, porque ele estava, na verdade, tendo um processo muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. Então, os laboratórios, a psicologia se fez dentro disso como tentativa e erro de fazer uma ciência também. Eu não sei se por tentar, acho que a ciência médica, a psiquiátrica, ela passou por essa tentativa e erro, mas acho que a psicologia tem algo a favor, que por ela não ter uma base, a base da psicologia, ela não é uma base organicista, biologista, assim, que a base passa pelo orgânico, é diferente da ciência médica, né, que passa pelo organismo, né, que para entender a psique tem que se entender o sistema nervoso, o cérebro, e a gente já começa numa outra dimensão que é necessariamente subjetiva, né? Então, porque se a psicologia tivesse começado como neurologia, então a gente estaria no campo da medicina ou hoje nas neurociências. Então, a psicologia ela começa por um lugar que não é esse lugar necessariamente do organismo, mas ou da interação do organismo com o ambiente, que tem a ver com o comportamental, que está mais próximo, por exemplo, das ciências biológicas, das observações do Charles Darwin, que começa ali com os controles do Pavlov, né, do cachorrinho, da saliva do cachorro, né, você vai reforçando positivamente o comportamento de salivar,
E aí você vai chegando, aí tem Watson, né, do comportamentalismo metodológico, e vai chegando lá em 1936, antes de 1940, aí vai ter né, a tese, a proposta do Skinner, né? E aí você começa a ter, e claro, a análise do comportamento, o behaviorismo vai evoluindo na história, e você tem autores importantes como Bandura, que vai trazer uma dimensão social. Mas veja, ele não passa necessariamente por um aspecto orgânico, ele considera os aspectos orgânicos, mas não é o ponto necessário de partida, diferente da medicina. E é esse que é o lance, né? Quando você pensa no eletrochoque, onde é que você quer chegar? Você quer queimar as têmporas? Não, você parte de um princípio de estimulação é, neurológica. A ideia não está de todo errada, porque o eletrochoque ele é usado hoje ainda, não como era usado aos moldes dos hospitais psiquiátricos, tipo Juqueri, Barbacena, tipo 30 mil pessoas, 60 mil pessoas internadas, aí, entende? Mas você tem esses tratamentos que ele tem um nome até mais bonito, não é eletrochoque, é eletroestimulação neural, tem um nome bem específico, e ele tem dosagens muito mais controladas, menores, porque de fato, quando você faz essa estimulação elétrica, você pode favorecer a troca de informações entre os neurônios, que fazem uma troca de informações, de dados, através de estímulos elétricos. É assim que funciona a troca de informações entre os nossos neurônios. Então, tem eletricidade aqui no nosso cérebro. Só que o eletrochoque antes eram sobrecargas, assim, de gerar convulsões, porque não se tinha a tecnologia para isso. E hoje se tem essa tecnologia, e nos grandes centros, tá? Tipo, Albert Einstein, Sírio-Libanês, não se divulga muito isso, mas, por exemplo, e nem são para coisas neurológicas, para coisas psicopatológicas. Muitas vezes a pessoa que tem Parkinson, tremor essencial, ela vai receber essa eletroestimulação, que no vulgo poderia chamar de eletrochoque, mas não é um choque, é uma eletroestimulação aqui na região das têmporas, que a pessoa vai ser monitorada com aparelhos, o relato subjetivo dela vai ser considerado, tá incomodando, tá doendo, como é que você está se sentindo. Então, é caro pra caramba, né? Mas você pode ter acesso ao SUS por isso, mas muitas vezes tem que ir via Defensoria Pública, tem os caminhos para isso daí. E a pessoa é tratada. Algumas são tratadas também para depressão, porque a depressão tem a ver, se for uma depressão, porque tem vários tipos de depressão, e tem uma depressão que ela é orgânica, ou seja, o sistema nervoso não está conseguindo fazer o cérebro e, consequentemente, o sistema nervoso não está conseguindo produzir e transmitir as substâncias que fazem o transporte e permitem essa troca elétrica entre os neurônios. Então, às vezes os medicamentos não são tão efetivos, então a gente pode ter outros meios aí alternativos. E essa eletroestimulação neural, ela é uma via hoje. Mas durante muito tempo ela aparece em filmes, em documentários, como alguma coisa muito ruim. É uma forma de tentativa. Essa era uma forma de tentativa e erro, né? Mas que hoje não passa, eticamente não passa, principalmente depois de 1948, quando a gente tem a Carta Aberta dos Direitos Humanos. Por que que vai ter uma Carta Aberta de Direitos Humanos? Porque os direitos humanos foram desrespeitados. Inclusive, não só na guerra, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas inclusive pelo fazer da ciência. E esse que é o grande problema, e a gente viu lá na nossa disciplina, quando a gente falou de filosofia lá atrás, que é a crítica da escola de Frankfurt, também na Alemanha, que vai dizer, olha, a razão humana, a ciência, chegou num nível que ela apodreceu, porque ela quis tanto controlar, que ela parou de pensar eticamente. Se isso de fato vai fazer bem para as pessoas, ela só se preocupa em controlar. Então, se eu vou fazer um medicamento ou vou fazer uma bomba atômica,
tá, meu conhecimento está aí para controlar e tanto faz. Então, o que que tá pegando? O que que tá pagando mais? Então a ciência se torna poderosa e um poder antiético, porque não se enganem, quem construiu a bomba atômica foram cientistas. Quem constrói armas químicas são cientistas. Quem fez isso no passado? Mas o espírito da época mudou, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Está passando o Homem do Pão. Ele é bem pontual, sempre passa às 9h16. É incrível. Aprendam, pessoal que chegou atrasado, aprendam com o Homem do Pão. Sejam. Meu, pode estar chovendo aqui. Eu queria dar uma aula para vocês caindo canivete aqui. O cara passa com o carrinho do pão, chovendo canivetes de água. Tá de parabéns, o Homem do Pão. Só não aperta a mão dele porque distanciamento social. Então a gente vai ter um momento diferente. Então, quando a gente olha para esse passado, não dá para a gente olhar como se fosse uma coisa assim anacrônica, sabe? Tipo, pensar que no passado, se a gente olhar com os mesmos olhos de hoje, a gente, sabe, é tudo igual. Não, tem diferenças. O mundo foi se transformando. Então, essa coisa dos direitos humanos, que pra gente. Tem gente que fala, direitos humanos para humanos direitos. Cara, direitos humanos é dizer assim, cara, são pessoas. Pessoas têm direito a comer, as pessoas têm direito à moradia, as pessoas têm direito, o ser humano tem direito à liberdade de ir e vir, e tem direito a se responsabilizar pelos seus atos também. Então, o Carta de Direitos Humanos é super importante até para pautar aonde a ciência se perdeu. Infelizmente, o positivismo já estava indo para o caminho errado. Ele foi ali a ponte para a gente ir para o caminho errado. Não quer dizer que o positivismo era de todo mal, mas que teve, e por isso que muitos professores que vocês vão conversar vão ser contra, é justamente por isso. Um dos motivos é esse, porque foi esse espírito de controle que fez com que se tivesse uma ciência aí que se tornou em algum momento antiética. Então, eu queria, né, interromper aqui agora para voltar para o nosso assunto da fenomenologia. A gente gastou aqui uma meia hora, um pouquinho mais para retomar esse assunto, mas é importante que de base vocês saibam isso, né? E aí só mais duas, né, digressões aí, voltar um pouquinho, que é a influência que teve não só nas abordagens da psicologia comportamentais, que tem um aspecto muito forte, assim, de uma influência muito preponderante do positivismo, a gente vai ter a psicanálise. A psicanálise não é fenomenologia. Então, a psicanálise é psicanálise. Só que se a gente olhar com essa perspectiva histórica do espírito da época, a psicanálise freudiana foi muito influenciada não pelo positivismo diretamente, mas pelo espírito da sua época, que era da experimentação e do determinismo. Porque o caminho que Freud faz nos seus estudos é buscar as determinações dos adoecimentos psíquicos, porque ele percebe que tem adoecimentos psíquicos, psicopatológicos, se vocês preferirem, que têm causas orgânicas, né? Tumores no cérebro, outras coisas, mas tem algumas situações que parecem ser inexplicáveis, como, por exemplo, a histeria, que veio a ser chamada de conversão histérica pelo Freud. Então, esse fenômeno não tinha explicação, uma explicação era mais ou menos assim, a natureza cuida. Deixa aí que a natureza cuida. E uma hora vai sarar, a gente não sabe quando, mas uma hora melhora, porque o médico mesmo não pode fazer nada. E isso não fazia sentido para o Freud. Como assim o médico não pode fazer nada? E ele se propôs a tentar entender isso. Só que o caminho que ele fez passa por uma determinação, porque a ciência médica já vem com essa característica muito forte. Saúde, Vitor.
vem com uma característica muito forte de um determinismo, de achar a determinação, as causas do adoecimento. Então, há um determinismo muito forte na psicanálise no seu início, e há também a necessidade de experimentação, que nesse caso, eu diria que é uma experimentação quase do bem, assim, porque o Freud, ele não quer forçar a teoria dele no fenômeno, muito pelo contrário, ele quer ir, observar e saber que a teoria dele vai ser mudada a partir do que ele observou no fenômeno, do que ele observou naquela situação do dia a dia, no seu dia a dia no hospital psiquiátrico. Então, a sua teoria foi mudando a partir também das suas observações. Mas percebam, experimentação e determinismo são muito fortes na psicanálise freudiana, principalmente até antes da segunda tópica. Então, o positivismo ele tem sim influência muito forte no comportamentalismo, behaviorismo, análise do comportamento, como vocês preferirem, assim como tem nas origens da psicanálise, né? Pois bem, então eu podia dar outros exemplos, mas eles estão bons já, suficientes por agora. Aí vocês, pelo pensamento, vocês conseguem talvez pensar outras coisas que o positivismo pode ter influenciado e tal. E que hoje também é uma grande questão. As pessoas questionam vacina, né? Que é uma coisa totalmente positivista. A gente sabe a forma, né? Sabe que acho que muitos de nós não sabíamos, né? Então tem 3, 4 fases, né? Da pesquisa sobre vacinas e cada uma dessas fases ela passa, né? Por essa coisa de qual é o controle, qual é a variável de controle, as variáveis intervenientes, tem que ser feita a experimentação em laboratório, depois a experimentação com humanos é na fase 3. Então, tem um quê positivista. Então, o positivismo em si, a ideia positivista, não é um problema que inviabilizaria a ciência, mas tem um problema da ordem do conhecimento. E aí que interessa para a gente a primeira contribuição da fenomenologia para nós, como ciência, como psicólogos, que sacar que o nosso objeto de pesquisa, o nosso objeto como ciência, que é a gente pensar psicologia, logia é o estudo, discurso, conhecimento, ciência, sobre o quê? Sobre o psíquico. E esse psíquico pode ser o comportamento, as atitudes, pode ser as emoções, podem ser os processos psicológicos básicos, como pensamento, imaginação, etc, etc. E podem ser também outras coisas, como os construtos, né? Como o inconsciente individual, inconsciente coletivo, etc. Então, esses muitos objetos da psicologia passam pelo quê? Pelo ser humano. Nós não estamos estudando os animais diretamente, nós não estamos estudando pedras, minério, nós não estamos estudando astronomia, né, os astros. A gente está estudando alguma coisa que passa pelo ser humano. E aí, esse cara chamado Edmundo Husserl, que era um matemático, então não era psicólogo e nem médico, que também era judeu, embora convertido ao catolicismo, também estava ali em Viena, na mesma época que um tal de Sigmund Freud também estava lá em Viena, com muito tempo, e foram estudar com um cara chamado Franz Brentano, padre, professor universitário, que ministrava aulas sobre a psicologia e a consciência. E entre os alunos dele, como a gente viu, tivemos Edmundo Husserl e Sigmund Freud, que sentaram lá na cadeirinha para ver o que
esse padre universitário, filósofo, estava falando. Brentano, ele era uma coisa, era alguém que ele era um filósofo da consciência. A gente hoje tem filosofia da linguagem, filosofia política, filosofia da matemática, tem um monte de abordagens filosóficas. E no século XIX começou a surgir a filosofia da consciência, no começo do século XIX. Por que surgiu a filosofia da ciência? Foi uma forma de distanciar-se dos estudos teológicos a respeito da alma. Ou seja, a ideia de mente, né, de alguma coisa que da alma como alguma coisa que nos anima, né? Um corpo sem alma é um corpo que não pode fazer nada. Então essa alma, ela vem de Deus. Foi Deus que deu essa alma, né? Então que vale para o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Tá lá nos evangelhos. Então, a alma ela tinha um peso muito teológico, muito da teologia mesmo, e de uma teologia que vinha desde lá Santo Agostinho, passa por São Tomás de Aquino, por outros filósofos, teólogos, e que no XIX, com o espírito da época, Rodrigo, da experimentação, do determinismo, com as ciências começando a mostrarem um poder de controlar o mundo, de dar explicação para as coisas, surgem as pessoas interessadas para falar sobre essa filosofia da consciência, que não era mais alma, é consciência. A consciência, ela é um dos processos psicológicos básicos, né? Consciência de alguma coisa, consciência de algo. E aí o Franz Brentano vai começar a estudar isso. Muito do que a gente vê na fenomenologia tem influência do Franz Brentano, mas não é plágio. É como se o Russell tivesse pegado o bastão do Franz Brentano bem no início da corrida e o Russell correu o máximo que pôde, coitado. Velhinho correndo, meu Deus. E foi correndo até onde pôde. Um cara que era filósofo da consciência, e isso, como diz um político aí, isso ninguém fala, meu irmão. Como diria um político aí, fala, isso ninguém fala, que é o Wilhelm Wundt. Também era filósofo da consciência. Também era filósofo da consciência, até que se torna psicólogo experimental com a fundação do laboratório de Leipzig. O Adriano, Pode falar, até esse ponto que você está falando, eu sinto que ainda não existe uma... Eu estou falando primeiro por mim, depois por escutar outras pessoas. Porque a palavra consciência parece que vem assim, tudo aquilo que vem da ciência. Então, tudo aquilo que a gente consegue cientificamente comprovar, é a luz da ciência, a gente... Então, essa coisa da alma ficou muito mística, né? Então, ficou muito mais pautado na ciência mesmo. Eu estou dizendo isso até por mim, porque chegou uma hora na minha vida que eu falei assim, gente, mas virou uma confusão tudo que eu falei, nossa, e agora? Cadê aquela coisa do espírito, da alma, dos filósofos, aquilo tudo, aquelas... Porque parece que quando você fala de consciência ainda, tá falando muito da parte da razão. Então, a razão sobre... É meio que por aí. Isso também gerou um conflito dentro de mim. E aí, com essas aulas, de fato, estou me dividindo ainda para depois me unificar. Acho que até o 5º ano, aí eu acho que eu vou estar melhor. Sim, não vai demorar muito, não. Mas eu acho que é legal a gente conversar sobre essas coisas, porque, veja, a consciência, ela ainda é
uma caixa preta das ciências humanas, da psicologia e de todas as ciências psi. Por que que ela é considerada uma caixa preta, assim, tipo, ninguém abriu, não consegue acessar? Porque nos moldes da ciência, hoje eu estou desviando bastante da aula, mas isso é bom porque a gente está construindo juntos e é importante que faça sentido para vocês, né? E a minha parte que eu consiga transmitir o conteúdo de você para vocês. Mas por isso que é legal construir juntos. Então vamos pensar. Duas evidências que eu quero trazer para vocês, evidências não necessariamente científicas, mas evidências que vocês podem verificar vocês mesmos, né? Sem o professor estar falando e vocês terem que acreditar piamente. Primeiro, onde vocês podem observar como a consciência é um aspecto ainda tanto no senso comum, dá esse bololô, né? Onde que é espiritualidade mística, onde que é ciência, aonde que sou eu, aonde que são minhas experiências, parece que dá um nó. Vocês podem observar, essa parte aqui é mais água com açúcar, quer dizer, não é, o livro não é água com açúcar, mas essa parte é mais tranquilo. 21 lições para o século 21. O Val Harari. Esse livro tem muitas críticas, tem gente, sociólogos não gostam, tem gente que não gosta do jeito que ele escreve, tem gente que celebra, então, tipo, vai os caras, assim, líderes políticos, grandes chefes de empresa, muita gente celebra esse escritor, é um escritor israelense, e escreveu alguns livros que se tornaram best-seller, como Homo Deus, qual outro? Tem um outro também que é Homo Sapiens, Homo Deus, e tem esse aí que é como se fosse Homo Deus, e um que é esse último, que é 21 lições para o século 21. Vocês encontram aí para comprar o e-book, o livro. É uma leitura, assim, difícil, não pela linguagem dele, mas é uma leitura difícil porque ele vai jogando. Ele é historiador, mas estudou bastante filosofia. Às vezes ele é meio petulante, mas acho que isso é da personalidade dele, da escrita dele. E ele vai mostrando dados históricos de como a coisa está feia no século XXI e como ela vai ficar mais feia ainda no século XXI, em termos socioeconômicos, históricos, como a gente vai ter desafios muito grandes. E no final do livro, ele vai começar a falar sobre a necessidade de a gente ter capacidades humanas, como, por exemplo, a resiliência, ou seja, a capacidade da gente sofrer impactos e poder voltar ao nosso formato anterior. Isso a psicologia positiva estudou muito. Então, se a gente não souber a origem das coisas, a gente acha que é uma coisa só. E não, tem influência aí da psicologia positiva no que ele fala, mesmo que indiretamente. E ele vai falar que a ciência tem evoluído muito no estudo do cérebro. E ele vai falar o seguinte, ciências, contudo, não podemos, isso está lá nesse livrinho, não podemos estudar a consciência nos mesmos moldes de como estudamos o cérebro. Porque a consciência, ela precisa de uma base orgânica para que exista um cérebro, pelo menos até onde se sabe. Embora a ficção mostre aí coisas onde a consciência existe sem corpo e tal, a parte mística, né, vai falar de uma alma que resiste à morte do corpo. Então isso está bastante na literatura, na cultura, na teologia, né? Mas no nosso pensamento hoje, o cérebro, o sistema nervoso,
Ele dá condições, mas entender o sistema nervoso do cérebro não significa que a gente vai entender a consciência. Então, livrinho legal para vocês, mas leiam com um bolinho de chocolate, um brownie, um cafezinho, porque esse livro dá uma dorzinha no coração, dá uma ressaca de tristeza, assim, porque você vê que o desafio é muito grande. Pode dar também um baita de um engajamento, fala assim, cara, eu tenho condição de viver melhor, de entrar nesses desafios aí e lutar. Eu li o livrinho com um chazinho de hortelã e uma tortinha de maçã, né? Aí depois paro um pouquinho e vou. É a glicose do sangue que lide, né? Eu que lute. Então, esse é um dado. Assim, é um livro hiper celebrado e de todas as evidências que ele mostra, aqui ele lança uma pergunta. Não podemos estudar a consciência nos mesmos moldes que estudamos, né? Deixa eu corrigir aqui que eu falei. Que estudamos. Nossa, tá ruim hoje. Que estudamos o cérebro. Cérebro não é a mesma coisa que consciência. Uma outra coisa também para a gente pensar como que está a consciência hoje, Tatá e colegas, que ainda é um mistério não só para a gente, porque é confuso, e essa disciplina, a primeira parte filosófica, a gente vai entender o modo de funcionamento da consciência numa leitura fenomenológica. A gente vai conseguir entender e eu tenho certeza que vai dar muita clareza para vocês. Agora, nos moldes da ciência que tem essa influência positivista da experimentação, até hoje não consegue se chegar a alguma substância, alguma coisa da consciência. Tem um filme, que na verdade é um documentário, que eu já até sugeri para vocês, não sei se vocês tem tanto streaming agora, né? Mas um dos streamings aí famosões que é o Netflix, que a gente sempre tem aquele parente lá que dá um acesso pra gente, né? Tem sempre 4 acessos e tal. Então, acredito que é possível aí você, quem não tem, conseguir assistir desde que tenha acesso à internet e tal, né? Internet, né, com uma banda um pouquinho maior. Que é The Must é um documentário, chama The Must Unknown, né? O mais desconhecido, assim, os limites da ciência. E basicamente eu não lembro o Você número de falou na pesquisas. aula passada, professor. Falei na aula passada. Às vezes eu não sei, será que eu falei no pessoal da noite, não falei no pessoal da Eu lembro. manhã? Ou será que eu falei pessoal da manhã, não falei pessoal da noite? Obrigado, Falou. Ita. Então, The Must Know é um documentário Não, no qual... até anotei aqui, ó. Eu coloquei um... Ó o fato positivista aí, ó. Ó o fato. Contra fatos não existem argumentos, olha lá. Mas, enfim, esse Must Know, ele basicamente são pesquisadores, caras são doutores, pós-doutores, que estão pelo mundo todo, pesquisando assuntos, cada um em sua área, que a ciência ainda não deu conta, não tem uma resposta. Então, a gente vai ter, por exemplo, um pesquisador procurando saber se existe a matéria escura. Então, ele está num lugar que ele construiu um equipamento que capta todo tipo de moléculas, é um físico, e ele quer saber se existe a matéria escura, porque ainda não existe a evidência observável, mensurável, ou seja, nos moldes positivistas, não existe ainda essa coisa da matéria escura. A matéria escura ainda é uma hipótese. Não dá ainda. A gente chama de matéria escura, mas não sabe como que ela é formada. E a física muitas vezes trabalha assim, com hipóteses. Então, matéria escura, um físico. Aí depois tem esse físico, ele vai visitar uma astrobiologista que vai estudar
organismos não conhecidos são mais de 14 mil. Então, é uma astrobiologista. E poderia ficar falando aqui, dando spoiler do filme todo, não vou falar, mas quando o físico encontra com o astrobiologista, o físico não manja nada de astrobiologia, entenderam? É isso. E aí um vai explicando para o outro, olha, eu estou nesse nível aqui, e vai mostrando os estudos, e vão conversando sobre coisas, e vão almoçar juntos. É muito legal. Para quem gosta de documentário, eu amo documentários, acho muito bacana. E claro que vão aparecer psicólogos, porque a gente também é ciência e a gente também está aí no limiar de muitos conhecimentos. E qual que é o objeto de conhecimento do psicólogo? A consciência. É interessante que tem uma conversa muito legal entre o físico da matéria escura e o psicólogo, e o físico fala assim, cara, vocês estão fazendo muitas pesquisas científicas aqui com tecnologia, com computação. Cara, eu achei que vocês iam só ficar me falando coisas, né? Tipo, psicólogo, né? Ia ficar só me falando coisas, e vocês me mostraram muito esforço, né? Tecnológico e científico. Acho que a gente está no mesmo patamar em termos de pergunta, né? A, Ele falou, aí o psicólogo vai, né? Porque também ele era meio pistola, né? E fala assim, acho que não, porque você não sabe ainda se a matéria escura existe. E eu sei, todo mundo sabe que a consciência existe. A gente só não consegue acessá-la, comprová-la. Ela existe e não é comprovável. É uma coisa assim, é um mistério. Entendem? O lance, então assim, século XXI, galera, não é 2020, 2021. Só que essa pergunta já existia no século XIX, com outros desafios, e que fez com que a ciência avançasse muito, né? Quando vocês estudam lá processos psicológicos básicos e superiores, vocês estudam muitos dos avanços do século XIX e do começo do século XX. Então, quando vocês vão estudar teorias das emoções, percepção, quando vocês vão estudar sentidos, né, os órgãos dos sentidos, pensamento, imaginação, tudo isso é fruto dos psicólogos, das psicólogas do século XIX, século XX, que foram estudando os processos da consciência. Só que a gente ainda tem mistérios, tem desafios, e que eu não sei quão perto a gente está de explicar pelos moldes da ciência. Então, juntando o que o Val Harari fala e o que aparece nesse documentário The Must Don't Know, dá para dizer o seguinte, talvez o pessoal lá da Bélgica, porque os pesquisadores são da Bélgica, uma universidade bem grande lá, não recordo agora o nome, mas não é difícil de achar. Eles estão estudando a consciência, tentando acessar pelo cérebro. E o Valrari está falando assim, galera, não dá para estudar o cérebro, a consciência como estuda o cérebro. O acesso tem que ser outro. Ele não fala qual é o acesso, mas ele não explica qual é o acesso, né? Porque também ele é historiador, ele não sabe. Mas essa preocupação de acessar a consciência e descobrir, tentar abrir a caixa preta da consciência, era aonde o Russell queria chegar. Eu acredito que ele avançou. E acho que vale a pena a gente entender como que ele acessou essa consciência e quais foram as explicações. Só pela filosofia, pela fenomenologia, ele consegue dar uma explicação para a gente e consegue mostrar e dar base para a gente fazer uma ciência de outra maneira. É claro que a gente, por isso que eu falo, estejam abertos nesse semestre, nessa disciplina, porque a gente está sempre falando de uma outra forma de fazer psicologia. Nós não vamos fazer psicologia fenomenológica, existencial, psicologia humanista, nos mesmos moldes da psicanálise ou da análise do comportamento.
esse eixo, ele parte de pressupostos diferentes. É um outro olhar científico, é outro paradigma. Por isso a gente tem que estar aberto a coisas novas. E por isso o meu esforço tanto em ficar falando de outra coisa, sobre a aula de fenomenologia, 15 para as 10, você não falou nada de fenomenologia. Claro, porque eu preciso deixar bastante evidente as diferenças que existem para depois, lá na frente, vocês não misturarem a caixinha da psicanálise com a caixinha da fenomenologia, com a da comportamental, porque aí zoou tudo. A gente, nesse momento, não pode ser eclético, são coisas diferentes, embora todas elas façam parte do corpo da psicologia. Até aqui, tudo bem? Algum comentário, alguma dúvida, alguma observação? Que aí eu vou tocar para os nossos assuntos de hoje. Beleza? Então, o que acontece? A gente viu, né, que o Russell... Professor, Oi, fala, Itala. Pode falar, querida. tem algum filme, algum documentário que você possa indicar falando de fenomenologia? A gente vai assistir juntos alguns. A gente vai assistir um que é... Na verdade, a gente tem que ter uma leitura crítica das coisas, né? E tem que ser transparente. Então, a gente vai ver um documentário que é chamado Humano, Demasiadamente Humano, que é da BBC de Londres, que é um documentário dividido... É um documentário para televisão, né? Então ele vai ser dividido em 3 episódios, falando de 3 filósofos que se encaixam nesse eixo fenomenológico existencial. Mais existencial, né? O primeiro é Nietzsche. Nós não vamos assistir esse episódio juntos, mas é muito interessante, caso vocês queiram entender. Porque lembrem, é fenomenologia existencial e humanista. Então, nós vamos ver os 3 aspectos desse eixo, né? Agora nós estamos vendo o aspecto fenomenologia. Depois nós vamos ver o aspecto existencialismo. E nesse aspecto existencialismo que a gente vai ver um dos documentários. Um segundo documentário é sobre a vida do Martin Heidegger, que foi aluno do Russell e que é considerado uma pessoa controversa, por vários motivos, vocês vão entender, se já não ouviram falar dessa pessoa. E ele é considerado um dos filósofos assim, mais importantes do século XX da história. Foi aluno do Russell. E aí a gente tem o episódio que nós vamos assistir é sobre a vida do Martin Heidegger. E depois a gente tem um outro documentário que é sobre a vida e o pensamento do Jean-Paul Sartre, que era fenomenólogo e também existencialista. Então é bem interessante. Tem um monte de filmes assim que são biográficos e e que são legais de vocês assistirem, mas eu acho que valeria a pena esses que eu estou falando vocês assistirem daqui a um pouquinho, tendo um pouquinho mais de base do pensamento do Russell, para vocês poderem fazer uma leitura, aproveitar melhor, sabe? Entendendo o contexto não só histórico, mas do pensamento. Tem filmes sobre a vida da Hannah Arendt, que também está nesse eixo fenomenológico existencial, que é uma pensadora super importante do século XX. A gente pode falar do Merleau-Ponty, então tem muita coisa, tem documentário sobre a vida desses caras, tem filme romanceado, né? Tem muita coisa legal, mas alguma coisa que fale do Russell, da fenomenologia, ainda desconheço, já procurei, nunca vi. O que vocês vão achar são aulas no YouTube sobre pessoas falando sobre o mesmo assunto que eu aqui e cada um a seu modo. Então acho que isso pode ajudar. Mas um filme mesmo, talvez são esses filmes mais biográficos, sejam eles documentários ou mais romanceados. Aí dá para entender a vida dessas pessoas e talvez entender um pouquinho o interesse delas pela fenomenologia e ter algum insight, entendeu?
Eu posso depois colocar no final da aula umas sugestões aqui para vocês assistirem. Mas uma das sugestões é esse daí, né? Humano, demasiado humano. Vocês encontram em português, encontram legendado de graça no YouTube, os 3 episódios, com o Nietzsche, com o Heidegger e com o Jean-Paul Sartre, né? E no episódio do Heidegger e do Jean-Paul Sartre, fala do Russell, porque os dois foram alunos ou estudaram com ou o Russell em algum momento das suas vidas. Tá bom? Quer dizer, tá bom, professor, não tem um filme aí, uma pipoquinha e tal? Então, não tem. A gente pode fazer um roteiro aí depois da aula e quem sabe, né? Bater na porta aí das empresas e fazer um filme. Mas vamos lá. Tá certo, professor. Obrigada. Legal. Imagina. Então, sobre o Russell. Então, ele estava nesse espírito dessa época. Experimentação, determinismo. Quando ele se interessa por esse assunto, ele já era matemático, estava fazendo seu doutorado em matemática, e aí ele se depara com aquela pergunta que a gente já discutiu junto, né? Como apreendemos os números? Como apreendemos os números, ou como aprendemos os números, né? Como é que os números ficam na gente, para onde vêm, de onde vão, que negócio é esse? A gente pode pensar numa explicação histórica, da necessidade humana, mas, tá, o que são os números? Como é que a gente tem contato com eles? Deu para entender que os números são uma criação humana, sendo uma representação de algo, né? Então, pode ser aqui 6, seis, 6, né? 6, 6, 6, 6, etc. Porque quando, eu acho que foi até a Ang que falou isso na aula, poxa, então sempre quando a gente fala de números, a gente está se referindo a alguma coisa da realidade, né? Então os números, eles são uma representação para que a gente possa lidar melhor com a realidade. A gente pode até fazer matemática pura e sem pensar numa aplicação dessa matemática para a nossa realidade, né? Porque existe essa diferença entre matemática pura e matemática aplicada. A matemática pura é uma matemática que não envolve não necessariamente nenhuma aplicação sobre a realidade. Vou pensar a matemática pela própria matemática. E nesse sentido, a matemática é pura abstração, né? Então os números ou são abstrações ou são representações de algo. Só que qual é o problema que o Russell percebeu? Que quando a matemática trabalha com os números, ela não acessa a coisa mesma a que se refere, já que os números são representações ou abstrações. Quando a matemática trabalha com números, seja matemática pura para resolver um problema que algum matemático não conseguiu resolver, está 200 anos, e aí alguém vai tentar resolver aquele problema matemático. Isso vai ter efeitos para a matemática aplicada, né? Porque vai gerar resultados na indústria, na engenharia, nos nossos recursos tecnológicos, mas sempre quando a matemática opera, ela está usando os números. Então, ela não está mostrando a coisa mesma, ela está mostrando representações. Ora,
Se a matemática é a base das ciências e do positivismo, então ora, se a matemática é a base das ciências do positivismo, então essa base não é sólida e ela destoa da proposta de neutralidade, porque pensa, para existir o número tem que passar pelo ser humano. O número não está voando aí, né, sobre a realidade como objeto direto e que o número está aí, é o ser humano que descobriu o número. Não, o número é uma representação e uma abstração humana. Uma abstração, uma representação da consciência humana. Então, se o positivismo se baseia na neutralidade, no próprio objeto observável, na experimentação do determinismo, então está totalmente fora do que a própria base, ou seja, o pé do santo é de barro, o corpinho é de ouro, com esmeraldas, com ágatas, com ônix, uma coisa maravilhosa, mas o pezinho é de barro. E o barro meio mole ainda, ou seja, não tem sustentação. Não tem sustentação do ponto de vista intelectual. Então, o que o Russell está dizendo é que esta base não é rigorosa o suficiente. Ou seja, quando você não tem uma base rigorosa do conhecimento, se coloca aí o que? Você não vai conseguir avançar no conhecimento. Por isso que uma das máximas da fenomenologia, que sai da boca do Russell, o objetivo da fenomenologia é voltar às coisas mesmas. Como se essa representação e essa abstração não são a coisa mesma, não são não é aquilo que deve ser estudado e não deve ser a representação e a abstração a base para a gente fazer conhecimento. Como se a gente tivesse que furar esse véu, furar esse espaço e a gente atravessar para onde está, de fato, a base do conhecimento. Para o Russell, a base do conhecimento, ela passa pela consciência. Estão acompanhando? Então, a base da ciência não é matemática, não são as ciências naturais, não são o método positivista de análise. Para o Russell, a coisa mesma, a base desse fazer da ciência, não está no objeto, mas ele passa pelo objeto, mas em última instância ele se constrói na consciência. Não tem construção de ciência sem a consciência. A ciência pode querer explicar a consciência, mas, na verdade, a ciência só existe por causa da consciência. Entende? Por isso que a ciência existe. Tá dando aquele nozinho assim, ó. Tá dando aquele nó de trás para frente, de frente para trás, que, nossa, você não faz ideia. Cruzes, Pai eterno. Posso só fazer uma pergunta? Pode, claro, por favor. Ai, eu queria saber se você acredita em campos de consciência também, porque, não sei, você ficou falando aí eu falei, gente, tá, mas aí passa pelo humano. Então, se passa pelo humano, já é uma fenomenologia isso, então já faz parte do humano. E aí eu acho que esse cara foi bem longe mesmo, porque ele fez uma volta para voltar à origem, ou seja, para voltar para a essência, que é o caminho de todos nós. Aí eu fiquei pensando assim, mas se ainda assim os números é uma representação de organização nossa, que contribuiu para a nossa espécie humana se organizar aqui, é porque existem campos de consciência também aplicáveis. Não sei, a palavra aplicável veio bastante aí.
Uhum. dentro desse... É como se tivesse uma consciência maior e a gente fosse fazendo... A gente fosse se organizando do que é a nossa consciência mesmo, para poder fazer ciência. E aí eu entendi que a matemática, os números, se tornou uma ciência porque ela ficou aplicável para a gente. Não sei, tá assim, você foi dando essa aula e eu tô com Não, nó nesse eu vou dar dois spoilers aqui. Tudo bem falar spoilers, né? Eu vou dar dois spoilers aqui. Não é spoiler, né? Quando você tem um plano de aula, você já Tchutchu, hein? sabe. É? O que você falou, Itala? Perdi aqui. Deu tweet Deu tilt? Vamos corrigir o tilt, então. É que é o seguinte, no cérebro da Tata. tá? Vamos corrigir esse tilt, então. Porque é o seguinte, a gente, quando entra na faculdade, eu vou fazer psicologia. Legal. Psicologia, a gente ouve lá, não, psicologia é uma profissão. Ah, bacana, psicóloga, psicólogo. E a psicologia é uma ciência. Legal, a psicologia é uma ciência e é uma profissão. Bacana. Aí a gente vai entendendo com o decorrer do tempo o que que é ciência, o que que é profissão, né? Só que essas coisas é como se fosse uma linha do tempo, né? Porque quando a gente pensa na ciência, na profissão, tá no presente de vocês e também tá no futuro. Porque eu imagino que vocês queiram atuar como psicólogas e psicólogos, do jeito que for viável e que aparecer para vocês, né? Tem gente que quer ser psicólogo. Vou só baixar um pouquinho aí, porque tá passando o carro do boi aí, Rodrigo. Não, mas eu tirei o seu áudio e depois, quando você quiser, você abre de novo, tá? Então, a gente vai apontando para esse futuro aí dessa ciência que nós já fazemos numa iniciação científica, começamos a entender o que é esse fazer da ciência, a gente começa a entender através dos estágios o que pode ser a nossa atuação profissional do presente e para o futuro. Até aí tudo bem, né, Ítala? 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 Ítala saiu. Bom, mas os demais acompanhando, né? Tatá e Rodrigo, os demais estão acompanhando. Então a gente se aponta para o presente, então agora vocês estão se formando, fazendo a psicologia como ciência e como profissão. São os dois braços principais aí da atuação que a gente tem no mundo, né? Como cientistas e como profissionais. Profissional pensando na atuação, atendendo as pessoas, tá? Enfim, não, chegou aqui ligou a portaria e chegou um item aqui que vai receber, então vocês vão ouvir algum barulho aqui, né? Só vou pedir aqui, só uma coisinha. Então, só para o entregador, ele vai ter que colocar um item aqui na minha casa. Eu falei para minha esposa que ela está aqui trabalhando aqui no nosso home coworking, para falar para o cara fazer silêncio aqui para não atrapalhar a nossa aula, né? A gente tem então a gente tem mais uns 10 minutinhos. A gente não vai terminar esse assunto hoje. A gente tem o semestre todo para tentar dar um contorno para o assunto. Não. O que você comprou de bom, professor? Menina, vou te falar. Eu eu sou bastante. Eu não sou uma pessoa minimalista, né? De ter poucas coisas. Eu tenho poucas coisas de algumas coisas. Por exemplo, sapatos. Eu tenho hoje, eu que me desfiz, ainda vou me desfazer, mas eu tenho quatro. Eu tenho quatro sapatos. Então, eu tenho um sapato para casamentos, eventos, um sapato bem assim top, assim que eu uso para algum evento. Então, os homens pensam de uma forma diferente. Então, eu não acho que eu preciso de um monte de sapatos. Então, troca a gravata, troca a camisa, troca o terno, o sapatinho geralmente é o mesmo, bem cuidado e tal. Aí eu tenho duas botas, uma para fazer trilha,
que ela é impermeável, então ela é para proteger meu pezinho aí quando eu tenho que fazer alguma coisa muito barrenta, que tem água, que tem coisas. Uma outra botinha de sair, que não tá saindo para lugar nenhum, então ela tá lá, e um tênis que serve que é meu tênis de caminhada e dá uma corridinha. Então só tenho 4 e funciona assim. Só que a minha amada e digníssima esposa tem uma outra lógica com os sapatos, que não cabe numa caixinha. Então a gente teve que... Eu mudei de casa esses dias agora, e agora a gente não tem aqui no nosso novo lugar aqui, não tem um lugar de guardar os sapatos dela. Então a gente teve que comprar uma sapateira. Entendeu, Ana? Então foi isso que eu comprei. Não sei se foi de bom, mas era uma necessidade. Não dá pra Mudar de ficar casa um... só pra caber o sapato, hein, professor? Gente, nossa, eu não vou nem falar para não apanhar aqui. Não sabe que tá bem próximo. É, Enfim, pode falar, Andinha. Ah, sim, não. Bico fechado. Então, voltando aqui, para tirar esse tilt aí que a Ítala caiu, voltou. Assim, a gente faz ciência e está fazendo profissão agora. Vocês não estão atuando, mas tudo que a gente está conversando aqui é sobre a ciência. Então, a gente está na graduação o tempo todo falando dessa coisa da psicologia como ciência. E vocês, quando fizerem o TCC, ou se vocês quiserem fazer uma iniciação científica, vocês vão poder fazer ciência durante a graduação. Por isso que o TCC é uma necessidade, porque vocês precisam mostrar que vocês entendem a psicologia como ciência. Por isso que tem TCC. É por isso, professor? É. Vocês precisam mostrar que vocês fizeram um esforço científico e que vocês entendem como fazer a ciência nas suas várias formas de fazer. E nos estágios vocês vão experimentando a coisa profissional. E isso aponta para quê? Para o futuro de vocês, né? Para os pós-graduação, quem quiser seguir carreira, continuar fazendo a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, quem for se tornar um especialista em alguma área. Nossa, tem tanta coisa que psicólogo e psicólogo podem fazer que dá até canseira de falar. E aí a atuação profissional e científica depois da graduação de vocês. Então, a gente está falando, eu entendo na cabecinha de vocês, na minha, na cabeça, no nosso entendimento, que a gente fala da psicologia a partir do surgimento da psicologia para a gente, certo? Que é quando a gente entra na faculdade, não é isso? A gente pode ter ouvido antes, fizemos psicoterapia, temos alguma amiga, algum amigo, uma pessoa que a gente admira muito que é psicólogo, que é psicóloga, nas empresas por onde a gente passou, nas escolas onde estudamos, mas o fato é que a psicologia passa a existir quando a gente entra na faculdade. Só que antes disso, ela já existia, entendem? Ela já existia em 1962, a partir oficialmente como profissão, e na história, no tempo, ela existe como ciência desde 1874. Então, a gente precisa entender esse contexto histórico para a gente não repetir os mesmos erros e entender os acertos que foram feitos e também sacar quais são as dúvidas, né, que ninguém respondeu. Por isso que eu falei para vocês que a consciência ainda é uma grande interrogação para muitos campos da ciência, porque é inegável que a consciência existe. Mas de que maneira, né? E por isso que é importante a gente entender a história da época em que esses pensamentos surgiram. E na época que esses pensamentos surgiram, né, sobre a ciência, ela tinha esse molde, Ítala, muito assim, tipo, não, a gente tem que fazer ciência igual a matemática, sabe? Calcular, mensurar, diminui, soma, e a gente vai chegar numa equação como a física fez, porque a física chegou nas suas teorias a partir da matemática, a biologia a partir da matemática, da estatística, enfim. E a psicologia, entende? E essa ciência nova que está surgindo, e que são coisas, pensamento, como é que a gente observa o pensamento? Imaginação, né? Percepção, sensação,
Como é que a gente pode usar a matemática? Foi tentado. Só que o que a fenomenologia do Russell começa a dizer, fala assim, gente, se a matemática, e eu sou matemático, ela é a base das ciências, e essas ciências, elas se pressupõem neutras, experimentais, que buscam a determinação, não é verdade, porque a base da matemática, e esse era o doutorado dele, era, cara, não, porque assim, não tem neutralidade. Por que que não tem neutralidade? Eu vou escrever aqui para vocês. Então vamos desmontar o argumento da neutralidade, da experimentação e do determinismo. Não há. E eu já respondo o que você falou, o que você perguntou, tá, não esqueci não. Não há neutralidade, pois não existe a possibilidade da consciência se afastar, se separar e vice-versa do objeto. Então, não há neutralidade, já que a neutralidade ela exige que não haja subjetividade por parte do pesquisador, para a fenomenologia não tem neutralidade. Por quê? Porque não existe a possibilidade da consciência se separar do objeto e vice-versa. Porque consciência sempre é consciência de alguma coisa ou de algo. Significa que a consciência se volta para as coisas do mundo, para as coisas que estão ao nosso redor. Aí chegou. Sejam elas. Fizer um barulhinho aqui, vocês perdoam, tá? Se voltam para elas de uma maneira tal. Só um pouquinho. Ô, professor, Oi. eu vou entrar esse aí de novo porque você não está aparecendo para mim. Oh, meu Deus. Tá bom, a gente aguarda. Eu vou tocando aqui, depois eu repito, tá? Tá, é rapidinho. Uhum. Tá, então enquanto a Ítala entra e volta, então, por que que não tem neutralidade? Porque a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Então, se o pesquisador ele é dotado de uma consciência, essa consciência está voltada para algum objeto, seja um comportamento observável, seja o que for, não tem como, tá? Uma coisa está voltada para outra. E o objeto está sempre voltado para uma consciência. Então, a tia, como vocês falam, né? A tia Helena, a Helena, quando ela falou na aula passada, porque do ponto de vista do fato, se uma árvore cai na floresta amazônica e ninguém ouviu o barulho, então o barulho não existiu. Se a árvore não foi vista, essa árvore não existiu. Mas veja, isso é do ponto de vista do fato. Porque se a árvore caiu e ninguém ouviu o barulho, ninguém viu a árvore cair, do ponto de vista do fato observável, palpável, concreto, então essa árvore de fato não existe. Mas quando a Helena me conta dessa árvore, a árvore já apareceu para a consciência dela e a árvore já apareceu para a minha consciência. Entende? Um exemplo de coisas que aparecem à consciência e não importa se elas existem ou não, porque aí vai dando um nó maior, viu, Ítala? Porque para a fenomenologia não importa se o objeto existe ou não. E isso também muda tudo quando a gente fala, por exemplo, de psicopatologias. Se eu pegar aqui para vocês e falar assim, gente, essa xícara aqui, ó, essa xícara existe? Vocês vão dizer que sim, como a taça da Tatá existe,
como a caneta o óculos do Rodrigo existe, como os brincos e a caneca da Ítala existem. Estão aqui. Existem. Existem porque vocês conseguem observar. Tem uma tecnologia, um celular, tem um computador aí na frente de vocês, mas vocês conseguem conseguem ver ou ouvir aqui, né, a minha caneca. Vocês poderiam ser céticos e falar assim, professora, não acredito que essa caneca existe, acho que é ilusão de ótica, vamos nos encontrar na frente da faculdade, com todo o distanciamento social, face shield, máscara, álcool em gel, você me passa a caneca, aí eu vou colocar ela em cima como chama? De uma balança digital para eu ver o peso da caneca. Eu vou colocar líquido dentro da caneca para ver a quantidade calcular o quanto de volume que ela pode receber. Eu vou fazer mensurar, aí depois que eu usar a matemática para experimentar, então determinar qual que é o material da sua caneca, dizer como ela foi feita, aí ela passou a existir. Tudo bem, professor? Eu falei assim, tá bom, um aluninho positivista. Vamos lá para a universidade, vocês não me façam uma coisa dessa. Vamos lá para a universidade e tal. Entende? Esse é o caminho do positivismo. Qual que é o caminho da, da fenomenologia? Tá aqui, vocês estão vendo a caneca, ok? Ela é objeto para a consciência de vocês. Agora, se eu falo para vocês assim, Tatá, Rodrigo, Helena, Ana, Laura, Anderson, Larissa, Neuri, imaginem um gato branco com 2 rabos. Meio assustador, né? Deu um bug. Mas, vejam, vocês conseguem imaginar? Consegue, Rodrigo? Consegue, Ítala, Tatá, consegue? Do ponto de vista fenomenológico, Consigo, professor. então, tranquilo, né? É uma visão do inferno, né? Medonho, coitado do gato, né? Só falta latir, sei lá, fazer o quê, né? 2 rabos, sei lá, não anomalia, né? Mas tudo Tadinho. bem, tadinho do gatinho. Mas veja, os 2 objetos, não importa se eles existem ou não, Tatá, Rodrigo, Ítala, Helena e demais colegas, ele se mostrou a consciência de vocês. Esse é o ponto. Não importando se esse gato é palpável, pode ser visualizado ou ouvido, mas quando eu digo, olha, imaginem tal coisa, vocês conseguem imaginar esse gato. Entendem? Esse gato existe? Não, esse gato não existe. Mas para a fenomenologia, não importa se a coisa existe no sentido de fato ou não. A xícara pode ser vista como um fato e o gato de 2 rabos pode ser visto como uma ficção, como uma invenção humana. Só que os 2 são objetos que se mostram para a consciência. E a consciência se torna, então, consciência de uma xícara. A consciência do gato de 2 rabos. Estão entendendo? Está dando para acompanhar? A diferença sim. é uma diferença. Estou aqui apontando a diferença entre essas 2 coisas. E quando isso começa a ficar bastante evidente para o Russell, ele começa então a se interessar por escrever sobre fenomenologia, sobre todas essas coisas que ele está vendo. Ele vai enfrentar um desafio muito grande, porque no primeiro momento não aceitam ele para estudar essas coisas, então ele se volta para a filosofia, se torna filósofo, escreve os seus livros, então ele chega num patamar de se tornar, assim, professor da universidade, reitor da universidade, falando sobre fenomenologia. Então, reitor em cima dos caras de química, de engenharia,
porque estava falando de uma coisa que influenciou muito o século XIX, a primeira metade do século XX, e os alunos do Russell, no seu pensamento, influenciaram muito também o século XX, o pensamento do século XX. E ainda tem coisas que a gente precisa ainda pensar e resolver no século XXI. Haja vista aí consciência, ainda é the must or know, é o mais desconhecido, assim como matéria escura não pode ser comprovada ainda, a consciência ainda é alguma coisa que não tem uma resposta última. Então, primeiro ponto, não há neutralidade, pois não existe a possibilidade da consciência se separar do objeto e vice-versa, já que toda consciência é para um objeto e todo objeto é objeto para uma consciência. Mesmo que esse objeto, vou colocar aqui, ó, não importando se este objeto existe ou não. Não importa. Quando a gente fala daquilo que se mostra a consciência, se mostrou a consciência, então a consciência se volta para aquele objeto. Significa, então, que a fenomenologia é menos científica do que o positivismo? De maneira nenhuma. De tal maneira que o Russell fala que o verdadeiro positivismo é a fenomenologia. Porque o que é observável só pelos sentidos, né, pelo tato, pela nossa visão, não é suficiente para dizer que isso é observável. Aquilo que se mostra consciência é observável à consciência, entendem? O gato de dois rabos não foi observável para a consciência de vocês? Mesmo que num exercício de imaginação ou até de fantasia, distorcendo essa realidade? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar para entender aí os passos da fenomenologia. Então, a gente vai, respondendo a tua pergunta, Tatá, eu acho que só dá para... Estouramos aqui um pouco o nosso horário, mas respondendo aqui a tua pergunta, sim, a gente vai falar sobre, além das consciências individuais, transcendental. Vou digitar aqui, tá? Aí depois vocês podem anotar, salvar, copiar, colar. Então, a partir da consciência, que é essa consciência transcendental, que é atravessada pelo objeto e que atravessa também o mundo, que ela é individual na sua relação com o mundo, há também outras conexões da consciência. E a gente vai ter uma aula, Tatá, só sobre isso, para falar de massa, povo, Estado e sociedade. A gente vai ter uma aula só para falar disso. Porque o ponto é que há uma conexão entre as consciências. Por isso que a gente pode compartilhar o gato de dois rabos, a gente pode compartilhar operações matemáticas, a gente pode compartilhar afetos, a gente pode compartilhar fantasias, a gente pode compartilhar um monte de coisas, porque existem conexões das consciências. E a gente vai ver uma a uma elas, que elas são nomeadas pelo Russell como massa, como povo, Estado e sociedade. Ah, e tem mais uma aqui que eu esqueci, né? Que essa é a principal, olha só, professor. E a mais importante, que é a chamada comunidade. Massa, povo, Estado, sociedade e comunidade. São as formas de conexão entre as consciências.
é muito legal quando a gente consegue entender a proposta fenomenológica dessa maneira, porque dá de fato uma base para a gente fazer uma leitura das coisas, né? Então, o indivíduo não está desconectado das outras consciências, né? Então, assim, a consciência nem dá para chamar de indivíduo mais, tem que chamar de consciência, porque essa consciência está sendo construída junto com o objeto e o objeto junto com a consciência, e essa consciência se conecta com outras consciências, não necessariamente de maneira mística, espiritual. A gente pode até falar espiritual no sentido de crenças e valores, né? Uma crença religiosa passa por uma conexão entre uma comunidade religiosa, que se conecta às suas consciências a um determinado objeto. Então, quando a gente entende a forma de funcionamento da proposta do Russell, que parece que é um palavrão, fenomenologia, o que, que é isso, começa a abrir nosso entendimento para outras formas de fazer psicologia. Lógico que isso vai mudar a proposta de psicoterapia. Então, e isso vai ser matéria do nosso segundo bimestre, quando nós vamos ver finalzinho do primeiro, começo do segundo, né? A gente vai começar a ver como é que a psicologia vai operar com essas noções. Como que a psicologia vai operar numa clínica que não seja determinista, que não seja diretiva, que vai dizer para o outro qual o sentido que ele tem que ter das coisas, que não vai dar direções. Então, o psicólogo fica em casa, nem vai. Não, o psicólogo, a psicóloga são fundamentais, mas muda tudo. É outra coisa. Por isso que eles têm que estar com a cabeça, como diria o artista falecido recentemente, o Walter Franco, não é da época de vocês. A ele não é minha, é sim, não é não. Não é, não. Não conheço. Tem um artista da época dos festivais, chamado Walter Franco, não tem nenhum parentesco comigo, tá? Não que eu saiba. E ele tem uma música que fala assim: tudo é uma questão de manter a mente aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo. A música é só isso. Tudo é uma questão de manter a mente aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo. A musiquinha é mais fácil. Se quiser colocar o pessoal para cantar com você, Ítala, aprende essa musiquinha em 2 acordes, é bem bonitinho. Tá. Tudo é uma questão de manter a mente aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, para a gente entender a fenomenologia, a gente não precisa não precisa ter um grande arcabouço teórico e tal, porque a gente está partindo do mesmo lugar de onde o Russell partiu. A gente está partindo do começo. Então, a gente está construindo as bases do pensamento fenomenológico ao mesmo tempo, né? Isso é muito legal, isso é muito bonito. Porém, o que eu peço para vocês? Mantenham a mente aberta, né? Mente entendam como a consciência aberta, a espinha ereta, né? Numa posição confortável e o coração tranquilo, né? E os afetos tranquilos aí, porque vai dar tudo certo. Tenho certeza que vocês vão sair grandes conhecedores aí da fenomenologia, com certeza. É a minha expectativa, mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Legal, gente? Legal, eu espero também, viu, Adriano? Espere sentada, Eu mas também, com a professor. espinha Eu tô ereta. aqui, ereta, coração que é aberto, Tranquilo. sei lá, tranquilo, tô, e a consciência. A consciência Enfim. aberta. Acho que eu vou ficar com os olhos fechados para não ter mais consciência, porque o objeto, não, eu não vou ver mais objeto nenhum. Então, mas aí que tá, a gente fala disso na aula que vem. Mas você imagina o objeto. Exato. E tem isso também, Guimô, então não tem jeito. Tem muitas Na formas sua cara. da nossa consciência. Então, é exatamente na sua cara. É exatamente isso, né? Por que a consciência é sempre consciência de algo e o objeto é sempre para consciência? Porque se a consciência ela tá viva, tá nesse mundo, ela tá sempre voltada para algum objeto. Ah, professor, mas e a meditação? Porque a meditação, eu vou me voltar para a minha respiração, eu vou deixar os pensamentos, não vou me preocupar, vou observar isso, mas não vou me ater a nenhum pensamento específico. Então, mas a sua consciência está se voltando para o objeto, não está se voltando para a percepção
da tua respiração, da tua espinha ereta, dos teus batimentos, então a consciência está sempre se voltando para um objeto. E esses objetos estão sempre se mostrando para a consciência. Isso, mas e quando eu durmo? Os seus sonhos? Entende? Então, é importante que a gente entenda melhor tanto a relação da consciência com o objeto, objeto com a consciência, como também como que a consciência se constitui dentro dela mesma, né? Como é que ela funciona? O Russell vai tentar fazer isso, eu acho que a explicação dele ela é muito sólida. Apesar de ser uma explicação filosófica barra epistemológica, estou dizendo apesar porque ela não tem os moldes da ciência positivista, mas ela já há muito tempo ajuda a gente a entender o que é a consciência e vai influenciar um monte de gente que a gente vai também falar sobre isso. Tá bom? Acho que por hoje já está de bom tamanho. A gente deu 2 horas de aula. Por quê? Porque vocês chegaram atrasados. Ah, eu sabia que você ia Então, usar isso contra nós. Tinha certeza, eu tava esperando, Adriano. e Professor, pensem... fala, querida. terminou a aula, mas ontem, acho que de tanto eu falar da tia Helena sobre a sua matéria, eu sonhei, olha meu sonho. Eu sonhei com a Lumena do Big Brother aqui na A Lumena! A psicóloga. Ai, na Jesus. minha casa, me explicando o que era positivismo. Meu Deus. Ai, Jesus Sério, amado. sério, professor. Ainda bem que a gente Fala não é sobre positivismo. psicanalista, Não né? sei se foi, eu não sei se foi. É, Carol não existe. Nossa, Não, gente, ainda bem que a gente não é da psicanálise, né? Senão eu ia falar que o professor Um sonho. Adriano se deslocou como objeto, se transformou na Lumena, e ela não é boa para explicar as coisas. A Lumena não é boa, ela não você ouve. acredita, professor? E aí Não. hoje eu falo sobre positivismo, Ah, gente, então tá né? bom, né? Mas é um sonho, passou. Foi um pesadelo. ô, Tchau, Neuri. Tchau, professor, Neuri. Oi, fala, querido. eu tava aqui, como é que fala? Com um nó, porque eu tava tentando fazer uma. Tava tentando chegar de como que seria a abordagem, né, na Uhum, prática da fenomenologia. Mas uhum, eu acredito que é importante a gente primeiro entender ela como uma linha de mais de pensamento, né, filosófico, antes de chegar direto na abordagem. exatamente, porque Porque assim, senão, é que eu estava aqui tentando fazer, né? ah, Falando, ai, mas como que será na prática a fenomenologia, né? E eu falei, não, peraí. Tentar entender primeiro como que é a linha de raciocínio, né? Da, da fenomenologia. sim, porque na verdade, o que que a gente está fazendo? Ao invés de chegar e tipo, ai, vamos lá entender as abordagens. Tem coisas que são muito anteriores à abordagem. Então, esse pensamento filosófico que vai dar base para as abordagens, de maneira mais forte, às vezes de maneira mais indireta. Mas é que vai dar base para as abordagens, né? Então, qual caminho que a gente está fazendo? Em vez de entender o que o Rogers, o Peirce estão falando, ou qualquer outro teórico, psicólogo, né, terapeuta, a gente primeiro entende as bases de onde eles saíram. Então, quando falar assim, o Rogers pensa dessa maneira, aí vai dar aquele clique, aquele, entendi, espertinho. Peirce, nossa, que legal, então é assim, entendeu? Agora, se a gente fizesse o contrário, eu acho pior. Tipo, nossa, mas por que que ele pensa assim? Por que que ele não pensa de outro jeito? Será que ele não pensou? Não, ele pensou de outras maneiras até chegar nessa nova forma. Ok? Mas muito bom, acho que a gente pode ficar por aqui. Deixa eu ver aqui, eu estou Ok. aqui entrando no fórum, eu estou vendo a resposta da Neuri, do Rodrigo, Eu vou responder, da professor, eu não respondi ainda. Larissa. Não, beleza, tem até domingo. Tem a resposta pequenininha, só que não, de quem? Da Tatiane, da Ainda bem que ela fez Laura. grande também.
da A minha não. Ana e da Maria Helena. Ah, E então tá também bom. do Anderson Catonho. Anderson. Já lê Vocês a são... minha, professor. Já lê a minha, vê se tá. Professor, Já leu? Ô, Cara, Anderson, ele tá falando que a sua tá lá, Anderson. Fica de boa. não, Eu tá vi a lá. da Tatá, senti até vergonha da minha, professor. Acho que eu vou até adicionar mais Não, e quando eu vi da alguma Tatá, eu coisa. falei, ainda bem que não foi só ela, que eu que mandei grandes. Não, tudo bem, eu vou ler, depois a gente conversa. Nem vou fazer isso Ai, agora. fala, aliás, eu quero falar muito Ah, sobre isso. Você vai ter que dar a sua opinião na minha resposta, porque não, né? Enfim, isso é Semana que isso mesmo. vem. Semana que vem, ou no final de semana eu respondo para vocês, aí semana que vem a gente conversa. Gente, beijos, Só cuidem-se. só beijo. considera que a gente está aprendendo, começando agora, tá? Tá bom, querido? Tudo é uma questão de manter Isso, a mente aberta, espinha ereta e isso. o coração É, o coração aberto. tranquilo. Coração tranquilo. Ah, coração tranquilo. Queri- Querido, muito obrigada, Adriano. Bom final de semana. Para Beijo, vocês beijo. também, gente. Beijo para todas aí, todos, Tchau, tá bom? gente. Vai ver sua sapateira. Obrigada. Beijo, beijo. E ajudar ela a Montar. guardar os sapatos, limpar os sapatos e guardar os sapatos. É, ajuda a mulher aí. Tô ferrado. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, 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 beijo. professor.